O melhor pós-treino, ele vai depender de algumas necessidades fisiológicas do nosso corpo, certo? E muitas pessoas vão colocar aqui que a suplementação ela é obrigatória, essencial, fundamental, é o que vai gerar os melhores resultados. E na verdade não é bem assim. Você pode fazer a utilização de um suplemento, só que você não precisa. Quer dizer, Leandro, que o whey malto que todo mundo coloca, whey palatinose, eu posso economizar? Com certeza. Então fica comigo que esse vídeo vai manter ou melhorar os seus resultados com muito menos custo. Então, de um jeito ou de outro, você sai ganhando relevantemente daqui. Então, clica no gostei, se inscreva no canal, pois eu sou o Leandro Twin e ali é o Floquinhos e nós vamos falar sobre pós-treino. Eu considero que o cachorro vai falar. Muito bem. Pessoal, seguinte, o que acontece durante um treinamento? Nós temos em alta mecanismos regulatórios e que são extremamente interessantes, já que, por exemplo, sem cortisol, você não aguentaria viver 5 minutos, você morreria com 0 de cortisol. Então, o cortisol não é um hormônio maléfico, é um hormônio benéfico, no momento certo, na quantidade certa. Pois bem, durante esse treinamento, nós temos a liberação, por exemplo, do cortisol. Perfeito. Nós temos a liberação do glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante. Quer dizer que ele aumenta a minha glicemia? Perfeitamente. Assim como o cortisol, Leandro? Perfeitamente. Para que eu quero aumentar a minha glicemia? Pois se você aumenta o açúcar no sangue, você aumenta o substrato energético para treinar. Então você precisa de substâncias hiperglicemiantes, como o cortisol, como o glucagon, como o GH, tá? O GH, como também algumas catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. São hormônios hiperglicemiantes também. Todos esses hormônios estão num grupo, tá, chamado sistema nervoso simpático. E o simpático não tem nada de simpático. Ele te coloca em estado de luta ou fuga. Ou eu desço o pau ou eu corro. Princípio básico da sobrevivência da nossa história. Estamos aqui hoje por causa do sistema nervoso simpático. E o nosso treinamento vai render bem com o sistema nervoso simpático funcionando. Eu não estou entendendo que você está falando isso. Fala logo qual que é o melhor pós-treino. Não. Porque se eu não te explicar, você vai ser mais um mero seguidor de toma whey, toma malto. Mas por quê? Eu vi na internet. Não, isso aí... Estamos em 2020, vamos fazer coisa bonita. Vamos sair daqui falando assim, olha, eu consigo explicar pelo menos isso. Eu faço isso todo dia no meu corpo e não sei explicar. Então, vamos desde o começo. É importante para todo mundo. Então você vai, quando treina, vai aumentar tudo isso aqui. Beleza. Só que esse grupo não está sozinho, o sistema nervoso simpático. Existe um outro antagônico. O que é antagônico, Leandro? Contrário, certo? Esse ao contrário, vai ser o parasimpático. E o que esse parasimpático ele faz? Como ele é antagônico do simpático, quando o simpático está em alta, ele está em baixa. E vice-versa. O que ativa o sistema nervoso parasimpático? Algumas coisas. Então, a gente precisa inverter esse quadro, certo? Porque aqui durante o treinamento, nós temos um quadro catabólico, benéfico. Por quê? Porque ele está tirando do que tem estocado, mandando para o campo de batalha para ser usado. Se não fizer isso, você não treina bem. Terminou o treino, acabou a batalha. Queremos agora repouso, recuperação, descanso. Nesse primeiro, célula, sangue, utilização. Célula, sangue, utilização. Ou seja, estou tirando do que tem estocado, colocando na corrente sanguínea e usando. Quando acaba o treino, a gente quer o quê? Recuperação. E recuperação é o quê? Vou pegar aqui e vou jogar para o sangue e do sangue para a célula. Então, nutriente, sangue, célula. Nós vamos inverter. Então perceba que tudo é uma balança. No final das contas, tudo se resume a nisso aqui, nessa balança, nessa brincadeira. Que hormônio que vai fazer isso? Qual é o hormônio que na presença
do glucagon não aparece com relevância. Insulina. Então, você já deve ter ouvido isso, falar isso. Olha, se você comer um carboidrato, você derruba o seu GH. E é verdade, porque você ativa a insulina, perfeito? Isso não é uma preocupação, certo? Coma carboidratos na quantidade que você precisa, não se preocupe. Eu só estou citando aqui uma fisiologia humana básica. Então, beleza. Então quer dizer que quando eu ativo a insulina, eu baixo o glucagon, GH, cortisol, etc? Sim. Como que eu ativo a insulina? Com carboidrato, com proteína, com gordura. Beleza. Então, Leandro, posso mandar qualquer carbo, qualquer gordura, qualquer proteína que vai ativar a insulina? Vai. Matamos a charada? Mais ou menos. Porque a questão não é ativar a insulina. A questão agora vai ser ativar o mais rápido possível. Porque a gente está falando do quê? De performance. É o que eu discuto com os meus alunos sempre. Mas e se eu fizer isso? Não vai ter essa resposta? Isso. Mas essa resposta é para um nível, para uma expectativa. Você busca o quê? Eu busco performance. Então a gente vai jogar isso aqui no talo. Vou dar um exemplo. A minha vitamina D deu ali, plasmática 20, 21. O mínimo é 20, tá bom, deu 21. Mas que tal os 10,50? Não, mas se dá acima de 20 já está saudável. Então, mas a gente está falando de performance. Então, se a gente fica mais perto do quadrante superior do que do inferior, nós funcionamos melhor. Aqui é a mesma coisa. Então, você pode comer feijão, carne vermelha e azeite, não é? Você vai comer, vai ter um processo digestivo, vai ter um processo de liberação de insulina, você vai inverter esse quadro e fantástico. Agora, quando eu falo de performance, o que eu vou colocar aqui? Uma rápida absorção. O quanto mais rápido passar pelo meu estômago, cair no meu intestino, vir para a corrente sanguínea, mais rápido a insulina vai olhar e falar, tenho que trabalhar. Vou pegar aquilo ali e vou jogar. E o que a gente tem de mais rápido? Gordura. Não. A gordura tem um processo digestivo demorado. Mas e o MCT? Tudo bem, o MCT tem um processo digestivo mais rápido. Mas que tal acelerar um pouquinho mais do que isso? Vamos lá. Proteína. Verdade. Proteína de suplementação. Whey isolado, whey hidrolisado, tem processo digestivo mais rápido. Beleza, então tem que mandar o whey. Calma. Que tal algo mais rápido ainda? Tem alguma coisa mais rápida ainda que vai ativar a insulina de um jeito que vai deixar a bicha doida para trabalhar? Tem. Carboidrato. De alto índice glicêmico. Então, num pós-treino, quando você fala de uma qualidade, de uma performance, você está falando do suprassumo, do pilar do pós-treino, um carboidrato de alto índice glicêmico. Por exemplo, uma maltodextrina, uma destrose, que é uma glicose pura. Então, rapidamente você vai ingerir, ela vai cair da corrente sanguínea de uma vez, a insulina vai vir para fazer o papel hipoglicemiante, claro, porque vai jogar do sangue para a célula, né, armazenando em glicogênio, promovendo recuperação muscular, etc. E vai inverter todo aquele quadro que a gente falou, baixando todos esses hormônios. E aí você começa a perceber de que, por exemplo, a palatinose num pós-treino, para que eu vou usar um carboidrato que tem um índice glicêmico menor e que eu vou pagar R$80 o quilo, R$100 o quilo? Não faz sentido. Então, quando você vai analisar de verdade, é muito barato um pós-treino de qualidade. Maltodextrina ou destrose. R$10, R$15 o quilo. Se o cara te roubar, R$20 o quilo. Então, você percebe de que o carro-chefe é o carboidrato de alto índice glicêmico. É verdade. Os estudos apontam que o pico de insulina ele fica maior quando você coloca uma proteína de rápida absorção. Então, se você quiser mais performance, um whey protein. Perfeito. Agora, você não precisa do whey protein. Você vai dizer, mas eu tenho que ter aminoácido na corrente sanguínea e tal, para fazer funcionar. Você já tem. Porque quando você treina, o que acontece? Você lembra que eu te falei que você pega da célula e joga para o sangue? Então, não acontece um catabolismo durante o treino? Um catabolismo proteico específico também? Que você tira do estoque e joga. Então, a sua corrente sanguínea, ela já tem aminoácidos, certo? Por ela já ter aminoácidos, você só precisa direcionar. Eles já estão andando na corrente sanguínea, só que estão ali. Aqui tem catecolamina, epinefrina, norepinefrina, né? Ou adrenalina, noradrenalina, já que eu usei esse nome, vamos manter esse. Vai ter lá o glucagon, GH, o cortisol, etc.
Só que quando a insulina vem, ela já vem para acabar com tudo. E ela começa a carregar os aminoácidos da corrente sanguínea também. Por isso que você não precisa de whey no pós-treino. Desde que sua dieta tenha 2 gramas por quilo de proteína, o seu pós-treino não precisa obrigatoriamente de whey protein. Você pode usar maltodestrose. Ou, simplesmente, você pode usar açúcar, mel. Ah, Leandro, errou feio, é sacarose. 80% frutose, 20% glicose. Obviamente eu sei disso. Só que quando você treina, você depleta um pouco do seu glicogênio hepático. Então não tem problema você mandar um pouquinho de frutose. Claro, a frutose não ativa a insulina tão bem, mas ainda tem 20% glicose, que já é suficiente. Mesmo uma quantidade pequena de carboidratos de alto índice glicêmico já é suficiente para fazer a inversão desse quadro. 20, 30 gramas já é suficiente. Posso fazer a utilização dessa estratégia mesmo numa dieta de perda de peso? Pode. Leandro Twin, você me disse que, por exemplo, uma proteína, um carboidrato... Posso usar um carboidrato que não seja esses assim? Eu vou colocar uma batata inglesa, uma tapioca, um arroz branco, uma banana, algum carboidrato de alto índice glicêmico. Posso fazer isso? Pode também. Tranquilo, você não precisa nem suplementar. Só estou dizendo de uma coisa simples. Vou levar para a academia uma coisa portátil, vou mandar, tranquilo, resolvi. Mas você pode utilizar outras coisas. Agora, nós temos algumas coisas a acrescentar aqui. Vamos colocar que esse indivíduo esteja com um marcador de Romair, que muitos de vocês não dão a devida atenção, prejudicado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sensibilidade da insulina dele, né, Floquinhos? Neste momento eu aproveito para pedir o seu like, se inscrever no canal, pois branquinho como açúcar, hiperglicemiante como açúcar é o Floquinhos, tão docinho quanto. Clica no gostei e se inscreva no canal, não é mesmo, Floquinhos? Muito bom. Então, quando você manda um carboidrato de alto índice glicêmico, você diminui a sua sensibilidade à insulina. Se você já está com o seu Romair, ou seja, a sua sensibilidade à insulina prejudicada, você pode fazer uma dieta toda voltada para a melhora disso. Então, automaticamente, você pode evitar de se utilizar um carboidrato de alto índice glicêmico nesse momento. Vou usar um de médio índice glicêmico, ou até mesmo um de baixo índice glicêmico, ou até mesmo, dependendo da estratégia, não utilizar um carboidrato e utilizar uma proteína de rápida absorção para conseguir melhorar a sensibilidade à insulina. Ou também você pode pensar em utilizar uma quantidade muito pequena. Vou utilizar, por exemplo, 10 gramas de maltodextrina pós-treino. Só isso. Só para fazer o corpo entender, mas sem jogar muito carboidrato de alto índice glicêmico para não ferrar o meu Romair. Eu tenho esse Romair e tal. Olha, pessoal, vocês dão muita atenção para testosterona, estradiol, tireoide e tudo isso está certo e continue. Mas sensibilidade à insulina é um fator tão determinante. E olha só, eu digo, não quero ser polêmico de forma alguma, até porque eu não ganho nada com isso, mas é o que eu observo na prática, é a minha experiência pessoal de quase 10 anos. Testo baixa e sensibilidade à insulina alta. Resultado é melhor do que testo alto e sensibilidade à insulina baixa. Então, cuidem muito da sensibilidade à insulina. Vejam direito quanto está a glicemia em jejum, a insulina e justamente o Romair que vai te dar todo esse parâmetro para você ter certeza de como está. Mas voltando aqui para o nosso assunto, você vai colocar um carboidrato de alto índice glicêmico. Seja de comida, seja de suplementação. Dosagem desse carboidrato, existe algum parâmetro, alguma coisa para a gente partir? Como eu disse, a partir de 10 gramas já está valendo, até normalmente 1 grama a quilo vai bem. Então, peso 100 quilos, vou usar 100 gramas de carboidrato de alto índice glicêmico, que vai dar mais ou menos aí 400 calorias. Isso normalmente é utilizado numa dieta de ganho de peso, perfeito? Numa dieta de perda de peso, 0,3 a 0,5 grama a quilo, partindo dos 10 gramas ali como mínimo, tranquilo. Ou você pode utilizar, por exemplo, só whey protein concentrado, perfeito? Leandro Twin, BCAAs, proteínas hidrolisadas, EAA, tudo isso é válido num pós-treino? Eles também aumentam o pico de insulina? Também aumentam, porém não compensa no custo-benefício, perfeito?
Então, se você não tem dinheiro sobrando, não faça esse investimento. E mesmo que você tenha, cogite não fazer, porque não vai mudar nada significativo. Tá? Você consegue extrair essa melhora de sensibilidade à insulina, né, de outros cantos, e aí você pode fazer um pós-treino com comida que vai ser absolutamente tranquilo. Então, quando tentarem te empurrar qualquer carboidrato, qualquer proteína, saiba de que não necessariamente você precisa. Lembra que você tem patrocínio da Growth Suplementos? Perfeitamente. Mas a Growth trabalha com a melhoria do mundo. Eu só aceitei entrar na marca porque eu poderia continuar dizendo os suplementos que são obrigatórios e bem-vindos, que é nenhum, olha só que coisa, né? E os que não são, né? Os que você pode, tem alguns que você pode colocar para ter mais conforto, mais performance, tem outros que não valem a pena, tem uns que não funcionam mesmo, e todos estão aqui no canal. Portanto, sempre que tiver uma dúvida, pessoal, procura aqui no canal. Leandro Twin mais tema. Suplemento pré-treino, vale a pena? Leandro Twin pré-treino. Sempre coloca aqui que você vai encontrar um vídeo meu. Leandro, terminei o treino, beleza. Quanto tempo eu faço a refeição pós-treino? O ideal é que fosse o quanto antes. Mas, novamente, não precisamos ficar bitolados. Terminei o treino. Nossa Senhora, hormônios do catabolismo em alta. Nossa, estão fazendo um canibalismo da minha massa. Não. Jay Cutler demorava 40 minutos para comer. Ronnie Coleman, 1 hora para ir comer. Perfeito? E comia comida, não era nem suplemento. Então, fica tranquilo. Termina seu treino. Tenta aí mais ou menos 15, 30 minutos, tá fazendo esse tipo de refeição e fica sossegado, tá? Não adianta querer fantasiar e achar que se você levar o shake para academia e quando você der a última puxada, o teu amigo bota a coqueteleira na boca, você vai falar, agora eu vou crescer. Não, você não vai crescer por causa disso, você vai crescer por causa de um contexto bem trabalhado. Uma pergunta que me fazem também. Faço jejum intermitente. Beleza. Vou treinar durante o meu jejum. Mando um pós-treino ou não? Manda. Mas, você vai fazer o seguinte, você pode treinar em jejum. Leandro Twin, já falou de treinar em jejum? Leandro Twin mais tema aqui no canal, vai encontrar vídeo. Legal. Agora, terminou o treino? Mesmo princípio. Manda ali 10 gramas de destrose, 15 gramas de destrose. De malto, tá? Tô dando uma sugestão, vocês já entenderam o vídeo. E segura até lá. Mas eu não vou quebrar o jejum? Vai, mas o jejum não é um botão de liga-desliga. Ele está muito mais para um espectro. De preto para branco eu passo pelo preto escuro, preto médio, preto claro, cinza, branco, super branco e tal. Então quando você manda, você faz essa liberação da insulina e tal, e aí baixa aqui, Só que, como você está em jejum, você continua em jejum, o corpo vem, voltando para justamente o sistema nervoso simpático em alta, que quando você fica em jejum, isso aqui sobe. Esse que é o princípio básico do jejum. E aí você vem voltando, e aí você segura até aquele momento. E aí você fez o papel do pós-treino aqui e vai utilizar do seu jejum com maestria. Pois bem, pessoal, então o Floquinhos desceu, veio aqui me dar um oi e me lembrar das playlists do canal. Então quando vocês estiverem no final de semana e quiserem trocar o Netflix por uma coisa que vai potencializar os seus resultados, né? Vai ver um ser maravilhoso que é o Floquinhos, tem as playlists aqui no canal, uma reunião dos vídeos mais legais de dieta, de suplementação, de treino, etc. Tá? E agora, vou deixar você com esse vídeo aqui, que é justamente sobre a frutose. Então eu falei um pouquinho da frutose aqui, você ficou curioso? Nossa, né? Você falou do açúcar, frutose, sacarose, eu não entendi nada. Pois bem, nós temos nesse vídeo aqui tudo sobre a frutose que você pode consumir, perfeito? Então clica aqui.